Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, desta vez à distância, declara-se relançado. João Miguel Tavares sente-se exausto e Pedro Mexia confessa-se em renúncia. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota uma árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota uma missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pela posse do novo Ministro da Administração Interna, que transitou para o Governo diretamente da direção da Polícia Judiciária, uma semana em que se completaram 4 anos sobre a invasão russa da Ucrânia, numa guerra sem fim à vista, apesar de Donald Trump ter prometido que, se fosse eleito, acabava com o conflito em 24 horas. Daqui a pouco falaremos disso e dos autoelogios do presidente norte-americano no mais longo discurso de sempre do Estado da Nação, mais longo discurso que há memória, mas por agora começamos com o Ricardo Araújo Pereira na pasta de Ministro das Nomeações e já tem ideias para desbloquear o impasse, Ricardo? Não está a ser fácil, Carlos. As nomeações eram para ser propostas hoje, mas o Chega pediu mais um adiamento e, portanto, fica para a semana. Justamente ficámos a saber esta semana, esta sexta-feira, que voltaram a ser adiadas 8 eleições de órgãos externos do Parlamento, eleições que estão pendentes desde o início da legislatura. É o caso, nomeadamente, de lugares vagos de provedor de justiça, de 3 juízes do Tribunal Constitucional e de 5 representantes do Parlamento no Conselho de Estado. Qual é o entrave, afinal? Já conseguiu perceber, Ricardo? O entrave é que os partidos que vão fazer estas propostas para depois os nomes serem eleitos não têm alguma dificuldade em entender-se. O entrave é esse. Antigamente havia, isto era mais uma coisa entre os 2 maiores partidos, PSD e PS, e eles conseguiam entender-se apesar de serem governo e oposição, alternadamente. Mas agora há também o Chega, que é oposição, embora pretenda ser governo com o PSD, se for possível, e portanto é mais difícil isto, acho eu, quando o maior partido da oposição no Parlamento quer ao mesmo tempo fazer oposição, mas também não se importava de estar sempre a lamentar que o partido do governo não o chame para uma coligação governamental e aproveitar estas magníficas condições que há agora. Aposto que gostaria de ser mosca para poder presenciar os encontros formais e, sobretudo, informais, imagino, onde se está a cozinhar o futuro destas decisões. Adorava, Carlos, não só para presenciar isto, que muita gente tem notado que antigamente havia só 2 blocos, não é? E agora há 3. E certo, isso é verdade, mas também isto também não existia. Quando havia só 2 blocos, o partido que estava na oposição, fosse ele o PS ou o PSD, não queria, além de fazer oposição, ser chamado para governar juntamente com o partido que estava no governo. Queria substituir, como é próprio da oposição. Agora não é bem isso que acontece, e isto é também uma novidade, mas não se assinala com tanta frequência. Agora, eu acho que, em princípio, sendo uma mosca, a ambição que eu tenho, de facto... Era para pousam as moscas? Quer dizer, eu acho que já escrevi sobre isso. Tenho vasta obra publicada sobre as semelhanças entre moscas e humoristas, mas a mesma atração pelas mesmas coisas. Mas neste caso eu acho que assistiria àquelas reuniões com gente a dizer também qual é a pressa, não é? Por exemplo, para provedor de justiça, daqui a 3 meses faz 1 ano que não temos provedor de justiça. Devia haver um provedor do provedor de justiça.
um organismo que proveja que há um provedor de justiça. Ainda que Podia-se aproveitar esta, não é? Porque ela já foi fazer um pezinho ao governo, podia regressar, até porque estava a fazer bem o lugar. Sim, mas ontem o Ventura deu uma entrevista, atenção, exclusiva, aqui na SIC Notícias. Já há muito tempo, eu já estava a estranhar que não houvesse entrevistas do Ventura, e o Ventura não pareceu entusiasmado com essa hipótese da Maria Luciana Amaral. Ele sugeriu que já havia uma pessoa escolhida. Exatamente. Não, mas atenção, o Hugo Soares também falou sobre isso. E supostamente a pessoa tem que ser do PS. Exatamente, Porque havia um tradição, acordo é entre PS e PSD, que um ficava com... Como é que interpreta, João Miguel Tavares, o facto de ter sido Apontada pelo PS. apontada? Pelo PS. Como é que interpreta o facto de ter sido agora o Chega a pedir o adiamento do prazo para a apresentação das candidaturas? É o 4º adiamento, aliás, e desta vez foi o Chega a pedir mais tempo. O Ricardo explicou, é porque PS, PSD e agora Chega estão envolvidas numa atividade inédita na democracia portuguesa, que é como... E, atenção... Homenagem à Terroir. Não, eu acho que essa não há de ser inédita na democracia portuguesa, espero eu. Já muitos tenham sido praticados em 50 anos. Não, é uma atividade que todos nós temos que reconhecer que não é fácil, que é jogar xadrez a 3. Jogar xadrez a 3 não é fácil, portanto, tu levaste durante muito tempo, a PS e PSD estavam entretidos no seu joguinho. E agora, de repente, diz o Chega e também quer jogar, se não derruba as peças, não é? Os grandes jogadores jogam com o auditório inteiro, vão circulando. Mas é que este são 3 mas estes são 3 em volta do mesmo jogo. Sim. No mesmo tabuleiro. Pois, é porque só estas eleições necessitam de maiorias de 2/3, não é? E ao mesmo tempo, quer dizer, o PSD podia se entender só com o Chega, mas também não quer, não vai agora colocar, lá está, o PS totalmente fora de jogo. Isto faz com que isto não seja fácil. Estão a aprender agora. Chega um ponto que isto é evidentemente patético. O tempo que estes lugares estão para preencher. A Maria Lúcia Amaral sai da Provedora de Justiça, vai para o Governo, sai da Ministra da Administração Interna. Uma história que, volto a repetir, ainda está toda por contar e que eu gostava de saber em mais detalhe. E agora poderia, ainda tinha a oportunidade de voltar porque o lugar ainda está vacante. Voltar à casa de partida. Que grau de gravidade atribui a este impasse, Pedro Mexia? O impasse politicamente entende-se porque é que ele existe. Já foi explicado que há a regra dos 2/3. Por um lado, há um hábito de rotatividade entre os dois. Saudável, até, em parte isso é saudável. Sim. Entre os que eram até agora os 2 principais partidos, os 2 partidos mais representados, e agora há um terceiro que não quer ser privado da sua prerrogativa de também ter uma palavra a dizer. Portanto, isto percebe-se porque é que chegámos aqui, mas ao mesmo tempo não se percebe que tínhamos tido 3 juízes do Tribunal Constitucional, não foi que... Já vem 3, acho que sim. Juízes já são 3. E alguns deles já estavam fora do mandato há muitos meses, acho que um deles há mais de um ano. Sim. Bem me lembro. E houve desta vez quem saísse sem esperar que o lugar fosse preenchido. O Tribunal, nenhum dos cargos é um cargo irrelevante, naturalmente, mas, por exemplo, pode-se dizer, bom, o Conselho de Estado será o Conselho de Estado do próximo Presidente da República e, portanto, se forem exercer funções a partir agora da posse de António José Seguro, isso fica mais ou menos resolvido. Agora, o Tribunal Constitucional não pode ficar desfalcado de 3 elementos mais tempo, até porque tem havido decisões importantes e pode haver uma no futuro, que é a lei laboral, conforme veremos o que é que ela implica ou não, onde o Tribunal Constitucional vai ter coisas a dizer. Portanto, a pluralidade e a integralidade do Tribunal Constitucional devia estar preenchida o mais rápido possível. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Nomeações. O João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro do Poliamor, com intenções sérias ou para tutelar uma rebaldaria? Quer dizer, as minhas intenções são sempre sérias e não é bem que isto tenha sido uma rebaldaria. É um pouco o contrário disso. É uma espécie de amor assolapado, transversal, em relação à nomeação do Ministro da Administração Interna. Parecendo que não, este poliamor vem a propósito da posse do novo Ministro da Administração Interna e do cor de elogios que recebeu o agora ex-diretor da Polícia Judiciária. Explique lá isso melhor do poliamor. Quer dizer, há 2 fases. Eu, quando escolhi este tema, era mesmo só amor. Portanto, entre sexta-feira da semana passada, sábado, domingo, ainda ali segunda-feira,
os encómios à nomeação de Luís Neves foram absolutamente extraordinários, porque, claro, não foi só o PSD a defender, podias até compreender que o PS também ficasse agradado, porque afinal Luís Neves foi nomeado para diretor da PJ por António Costa, portanto podes dizer que seria uma pessoa próxima do PS, mas e depois esses elogios estenderam-se ao LIVRE e ao Bloco de Esquerda, que já é uma coisa muito estranha. Sendo que, e para mim isso foi o mais grave, nós estamos a falar da transição de alguém que é diretor da Polícia Judiciária para o Governo. Isso não é bom. Subscreve, portanto, as críticas de Pedro Passos Coelho à nomeação, a esse respeito. Eu subscrevo, e já agora eu fiz primeiro. Portanto, não, é só para dizer, é só para dizer que não fiquei a concordar depois de Foi Passos Coelho que concordou com João Miguel Tavares. Não foi. Não tinha recebido a cartilha, não recebi nenhum SMS. E, portanto, eu escrevi primeiro. Passos Coelho disse textualmente: não se pode passar da Polícia Judiciária para Ministro da Administração Interna, não é um bom sinal que se dá. Que sinal errado é que se vê nisto? Felizmente, e depois começaram a aparecer mais pessoas a dizer isso. Eu sei que o Miguel Paiás Maduro também disse isso, portanto é um antigo governante. Quer dizer, é preciso explicar. Vamos ver, a polícia tem, como é evidente, um papel de escrutinar muita gente, incluindo o próprio governo, no sentido que investiga coisas. E neste caso em particular, nós sabemos que existe um caso sensível a envolver Luís Montenegro. E esse caso sensível é a Casa de Espinho. As questões à volta da Casa de Espinho foram investigadas pela Polícia Judiciária. Alegadamente ainda estão. E alegadamente ainda estão. Foi aberto um inquérito no Porto. Mais um, o terceiro já. E a pessoa que é responsável pela Polícia Judiciária... O Ministro da Administração Interna diz que essas questões estão, vou usar a palavra que ele usou, estanquizadas. Podem estar estanquizados, mas isso tudo pode estar estanquizado. Mas esse argumento dá para tudo, mas assim também nunca há nenhum conflito de interesse, porque está sempre tudo estanquizado. A pessoa que sai, evidentemente, diz, não me meto nisto. Agora, ninguém tem dúvidas que é alguém que vai na posse de informação muito sensível para um governo, e aquilo não é bom. É admissível? Bem, em Portugal nós já vimos as coisas mais abstrusas, incluindo Mário Centeno saltar diretamente de Ministro das Finanças para Presidente do Banco de Portugal. Mas isso, na mesma maneira... Governador do Banco de Portugal. Mas da mesma maneira que isso foi bastante criticado na altura, eu acho que as críticas aqui também fazem sentido. E de repente ver a própria esquerda radical ao lado de Luís Neves é, a meu ver, absurdo, embora tenha uma explicação, que é o facto de Luís Neves ter tomado posições bastante firmes a quebrar qualquer ligação entre imigração e falta de segurança. E por como ele fez isso... De repente, e como esse é um tema muito, muito caro à esquerda, baseado nos números, embora tu possas dizer que aqui e ali há questões discutíveis, mas não vamos estar a ver isso, porque tem a ver com o pequeno crime que muitas vezes não é detectado e não está nos números, e manipulações de números. Há discussões acerca disso, mas eu nem... não está nos números não pode ser levado em linha de conta. Não, mas houve manipulações de números e tal. Mas, enfim, ou pelo menos já alguma... Quando ele fez aquilo de determinada maneira, nomeadamente com questões envolvendo números de prisões e não sei o quê. Mas não é esse o ponto. Eu acho perfeitamente defensável que ele diga isso, acho humanamente defensável que ele diga isso, não tenho nada contra. Agora, isso não pode ser argumento para, de repente, a esquerda fechar os olhos àquilo que é, evidentemente, mais uma daquelas... Não, eu não quero chamar, não são propriamente portas giratórias, mas é uma transferência, é uma cooptação que não é saudável para um regime democrático. Isso é lamentável. Também vê sinais de incompatibilidade nesta escolha, Pedro Mexia. Pelo menos legalmente não consta da lei das incompatibilidades. Há uma lei das incompatibilidades. Eu praticamente concordo com tudo o que foi dito, não apenas agora pelo João Miguel, mas durante a semana. Ou seja, concordo que foi uma boa escolha no sentido, aquela pessoa, e acho que foi a reação que houve, foi uma pessoa a quem se reconheceu méritos à esquerda e à direita, é verdade que por razões diferentes, com sublinhados diferentes, mas que isso, apesar de tudo, não é muitas vezes que acontece, o que significa que ele granjeou algum prestígio pela sua atuação. Portanto, isso acho que foi positivo, e eu também, quando li o nome dele, pensei, olha, boa escolha. É verdade que não é o melhor princípio fazer essa transição entre alguém que, como o João Miguel disse, são os dois degraus, pode investigar membros do governo, mas o problema mesmo é ter investigado membros do governo e esse membro do governo ser o primeiro-ministro. Portanto, eu acho que isso é melindroso, concordo que é melindroso, acho que isso não tem nada a ver com
Ou seja, as incompatibilidades das duas, uma, ou estão na lei ou não são incompatibilidades. Pode-se dizer, é inconveniente, não é uma boa prática. E eu concordo que não é uma boa prática. Concordo que não é uma boa prática os ministros passarem por reguladores, os reguladores para ministros, os investigadores para trabalhar com os investigados, etc. Isso concordo. O que não quer dizer que o ministro não tenha competência e não possa vir a ser um bom ministro. E depois há a questão da spin viva, que de facto torna a coisa bastante complicada, porque evidentemente que percebe-se que as pessoas suspeitem do destino da investigação. Porque neste momento a investigação, que aparentemente continua, não é? Será concluída, imaginem que é arquivada. É normal que as pessoas que suspeitam de que aquilo ali que não há ali fumo sem fogo, vão dizer, bom, é óbvio, então o homem que esteve à frente desta investigação é agora ministro, obedece hierarquicamente ao primeiro-ministro. Eu não estou a dizer que ele vai fazer, evidentemente, intervir no processo agora, que já não... Estou só a dizer que gera um certo mal-estar num caso que, apesar de tudo, foi relevante queria sublinhar isto, por culpa de Luís Montenegro, que nunca foi claro, explícito e completo em relação às negociações que foram feitas. Só acrescentar uma coisa muito rápida que me esqueci, que é, isto é evidentemente uma consequência, que é abrir um lugar de diretor de PJ. E esse lugar vai ser preenchido pelo Governo e por Luís Montenegro. E, portanto, é preciso estarmos muito atentos ao perfil da pessoa que é possível que esse cor de elogios não se repita. Pois não. Como é que interpreta, Ricardo Araújo Pereira, o facto de Luís Neves ter sido recebido com aplausos à esquerda e à direita e com desconfiança por parte do Chega e de Passos Coelho? Acho que aconteceu exatamente o que o João Miguel disse, ou seja, os elogios têm a ver com o facto de Luís Neves ter deixado claro que prefere os factos às percepções, que factos são uma coisa e percepções são outra, e que é melhor tomar medidas com base em factos, só porque existem mesmo, em vez de percepções. E as críticas também. As críticas também foram por causa disso. Eu não sei se foram tanto... às vezes parece-me que a ideia da separação de poderes e tal foi mais um pretexto, no sentido em que o Lourinho Lúcio, a Francisca Van Dunen, enfim, houve outros momentos destes em que o clamor não foi assim tão alto. Houve momentos em que aconteceu o contrário, de uma forma até mais ou menos escandalosa, por exemplo, em que fala-se pouco da tralha passista, mas eu queria evitar que isso acontecesse. Quando Maria Luísa Albuquerque, por exemplo, escassos anos depois de ter sido Ministra das Finanças, saiu para aquela, como é que chamava aquilo? Arrow Global, acho eu. Passos Coelho, eu não me lembro de ter dito nada. A adversária de Passos Coelho, que era o Montenegro de 2005, que era Manuela Ferreira Leite, disse que bastava um bocadinho de bom senso para a Maria Luísa Albuquerque não tomar esta opção. De resto, eu acho que o problema é esse, é que a ida de... eu acho que o que se receia é que a ida de Luís Neves para o governo adie o sonho da fascingonça, no sentido em que, tendo lá este ministro, as pessoas ficam desconfortáveis a pensar se calhar isto é um obstáculo ao nosso lindo sonho. Estás a testar agora a nomenclatura ou já tinhas lançado? A fascingonça? Não sei bem. Sim. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu concordo contigo que Maria Luísa Albuquerque não devia ter feito aquilo que fez, mas, quer dizer, estamos a falar depois da queda de um governo, não é a mesma coisa, Ricardo? Foi alguém que deixou de ser ministro depois da queda de um governo que depois voltou para o setor privado e decidiu ir para um sítio que, a meu ver, também deveria ter evitado ir. Mas não é comparável com isto. De várias maneiras. Sim, mas não é comparável com as pessoas que tu uma coisa mesmo muito governo. duvidosa essa. Mas não é comparável com as opções que tu tomas enquanto és governante, enquanto és primeiro-ministro. O João Miguel Tavares fica então ministro do Poliamor. É a vez do Pedro Mexia se tornar ministro dos comuns, porque parece estar a tornar-se comum vermos altas figuras da política inglesa sob investigação. Como é que avalia a azáfama da justiça britânica nos últimos dias, Pedro Mexia? Como exemplar, embora haja aqui uma especificação a fazer, que é
tanto no caso do ex-príncipe André, uma categoria muito divertida, tanto no caso do ex-príncipe André como no caso de Peter Mandelson, que era uma das figuras, uma espécie de príncipe das trevas do Labour há muitas décadas. No caso do príncipe André, por exemplo, é uma questão, embora tenha vindo pela porta Epstein, eles eram frequentadores da ilha e das casas dele, e enfim, há fotografias pouco abonatórias de ambos, mas está em causa uma coisa bastante mais grave e que lembra, aliás, um caso inglês muito conhecido, que é o caso Profumo. Portanto, são questões de eles poderem, e no caso do príncipe André em particular, ter passado informações nas suas funções de Estado, ter passado informações que são segredos de Estado e que são... por isso que foram detidos, não tanto por frequentarem os círculos de Epstein. Não tanto por frequentarem, embora evidentemente que essa investigação também está a ocorrer. Agora, o que acontece é que uma das pessoas mais relevantes da política inglesa, desde o blairismo, não é? E que foi insensatamente escolhido há pouco tempo por Keir Starmer como embaixador nos Estados Unidos, foi detido. Um membro da família real foi detido, coisa que não acontecia, segundo li nos jornais, desde a Guerra Civil Inglesa, que já foi há uns bons séculos. Século XVII. Exatamente. E, portanto, coitado, esse último foi preso, foi executado, portanto, esperemos que não seja um mau pronúncio. E nos Estados Unidos não vemos nada disso. Nos Estados Unidos vemos ex-presidentes também em fotos equívocas ou problemáticas, e vimos uma coisa, eu não me lembro de ver acho que desde o impeachment da Dilma, que eu não via uma prestação parlamentar tão penosa como a Ministra da Justiça, digamos assim, a do Departamento de Justiça, Pam Bondi, no Senado, no Congresso. Foi uma coisa absolutamente lamentável, de respostas partidárias, tribais, de fuga, as perguntas todas, de rasura de qualquer implicação com Donald Trump, exposição do nome das vítimas, em alguns casos, uma prestação absolutamente horripilante. Que reflexões lhe merece este caso, João Miguel Tavares? Estamos perante casos individuais de gente mal formada? Ou vê aqui um comportamento padrão de uma super-elite com um forte sentimento de impunidade? Vejo exatamente a tua segunda hipótese. Hipótese. Acho que sim, acho que há. E isso é muito assustador. Eu acho que o Divino Marquês já tinha escrito sobre isso. Nem sequer temos que todos voltar a ler o Marquês de Sade, porque isto... Mas esse estaria caído na ilha. Pois estaria. Mas ele estava caído na ilha e também filosoficamente explicou o que pode acontecer. Tens que explicar, senão as pessoas pensam que é o Marquês de Pombal. Sim, não. É mesmo 120 dias de Sodoma. Podem ver o filme, não é? O filme do Pasolini também explica alguma coisa acerca disto. E há uma espécie de nihilismo de pessoas que têm um superpoder e nenhuma espécie de consciência. Parece que, se calhar, às vezes, não sei, há uma espécie de vazio existencial ao mesmo tempo de alguém que, pelos seus méritos, chegou até uma posição muito, muito alta e que, se calhar, olha à sua volta e pergunta: é só isto? É só isto? E enfim, eu gosto muito sempre da famosa expressão latina do memento mori, não é? Que se dizia que os Césares que tinham à sua volta a dizer: lembra-te que és mortal. E eu acho que estas pessoas, elas sabem que são mortais, não acreditam em nada para além disso, então vai tudo aí. Eu acho que foi por se lembrarem que eram mortais. Pensaram, se não é agora, também já não é. Se não é agora, não é nunca, pois. E porque como não acreditam em nada que venha depois da morte, provavelmente isso também ajuda esta imoralidade. Houve um dominó de missões, desde em Davos até Harvard, de cientistas, prémios Nobel. Há uma coisa absolutamente abracadabrante o que está a acontecer. Enquanto a justiça inglesa... Da esquerda e à direita, note. Sim. Enquanto a justiça inglesa anda em grande atividade, como já referiu o Pedro Mexia, nos Estados Unidos não se passa grande coisa a nível judicial.
E há até suspeitas de encobrimento. Uma investigação da Rádio Pública Americana desta semana conclui que há 50 páginas do processo Epstein subtraídas ao que veio a público e que nessas páginas estará uma acusação de abuso sobre uma menor, tendo como suspeito Donald Trump. Poderá ser esta, Ricardo Araújo Pereira, a arma fumegante a colocar o presidente norte-americano no centro do escândalo? Carlos, o presidente norte-americano já disse que se matasse alguém na Quinta Avenida, essa arma fumegante não produziria qualquer efeito. Mas antes de falar sobre isso, eu queria rejeitar na base eleitoral, a ideia do... Eu acho que isto tem danos na base eleitoral trumpista. Isto foram os republicanos a pressionar para que viesse cá para fora. Espero que sim, mas eu primeiro queria rejeitar a ideia do João Miguel de que isto é uma elite que, como não acredita em nada para além da vida, na vida após a morte, não tem elevados padrões morais como os outros, subentende-se. Eu não tenho indicação nenhuma de que isto seja uma confederação de ateus que frequentava a ilha do Sr. Epstein. Antes, pelo contrário, parece-me que... E nós sabemos, pelo convívio contigo, que é possível ser ateu e ter os mais altos padrões morais. Não, isso eu não diria. Sim, eu não queria insultar os ateus. Mas há quem desculpa, tenha. se foi essa a minha... a consequência das minhas palavras. Não, parece-me até que há ali bastantes crentes até proeminentes. Agora, eu sou do tempo em que o presidente dos Estados Unidos tinha problemas por se relacionar sexualmente com adultos de forma consensual. Ficaria surpreendido que manter relações sexuais forçadas com menores não lhe desse ao menos metade dos problemas que os presidentes que eu referi antes tiveram. Estás a falar de qual presidente agora? Estás a falar do Bill Clinton? Sim, não, quer dizer, mas o Bill está em todas, Ricardo, o Bill está em todas. Eu sei, mas a Mónica era adulta e nunca falou em violência. E sabemos que o mundo todo parou para olhar para ali. Sim, era adulta, agora, e era inferior hierárquica dele. Isso, subordinada, não é? Não há, mas Pedro, isso é uma coisa que fica bastante aquém do crime que está aqui em causa. Isso é óbvio. Que é um menor de idade. Claro. O Pedro Mexia fica assim ministro dos Comuns. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se exausto. Sente-se, João Miguel Tavares, no lote dos portugueses que Passos Coelho invocou ao afirmar que as pessoas estão exaustas dos políticos que não querem fazer nada? Exato. Sim, estou também a que políticos que não querem fazer nada estaria o antigo Primeiro-Ministro a referir-se? Viu nestas palavras mais uma alfinetada a Montenegro? Não, mas é que neste caso, isso, quer dizer, não nos precisamos de pôr a adivinhar, porque ele não podia ter sido mais claro. Ele falou que este governo tinha 2 anos e parecia que tinha 4, ou seja, assumiu de forma muito explícita as críticas ao governo de Luís Montenegro, razão pela qual... não é? O que Soares foi lançado e disparado para vários meios de comunicação social para defender a honra do convento. Quais são as próximas 5 intervenções de Passos Coelho no próximo dia? Tenho aqui um lançamento do livro, sim, claro. Uma coisa na FIL, não sei se há mais. Passos Coelho disse mais ainda. Sugeriu que o governo deve provocar uma crise política se o pacote laboral for chumbado. Parece-lhe boa ideia voltar a levar o país para eleições? Neste momento, não me parece com este, e com essa matéria com este pretexto? Sim, não. Este pretexto não me parece uma boa matéria para lançar o país em eleições, ainda por cima, tendo em conta o Presidente da República, que atualmente foi eleito e que disse claramente que achava que aquelas leis como estavam não deviam passar. Portanto, não, parece-me um mau pretexto. Ele próprio disse que vetava. vetava. No estado em que está a lei, vetava. Agora, o que me parece é que... Pedro Passos Coelho, as pessoas dizem que Pedro Passos Coelho está a exercer o seu direito de cidadania, o que é verdade. Esta manhã esteve a exercê-lo em Coimbra. Exato. Em direto. Ele está a exercer o seu direito de cidadania, mas de facto com muita intensidade.
não é? E essa intensidade... Como se diz em inglês, with a vengeance. Mas eu celebro essa intensidade, porque eu sou daqueles que olho para o Passos Coelho e digo, olha, lá está, se calhar realmente concordo que é o líder que a direita precisava há muito, muito tempo, mas isto já não é apenas ocasional. Parece-me evidente que alguém que está a intervir, que decidiu começar a intervir com este tipo de intensidade, é porque eu acho que hoje em dia qualquer pessoa que queira lançar um livro e se convidar Pedro Passos Coelho tem uma ótima probabilidade dele aceitar. Eu acho que ele está a querer fazer mesmo uma intervenção já bastante firme e musculada, e isso parece revelar algumas ambições políticas, ou pelo menos um sentimento de urgência de intervir, porque acha que aquilo que se está a passar no país é francamente mau. Parece-lhe, Ricardo Araújo Pereira, que Passos Coelho tem um plano para regressar ao poder, ou está transformado apenas num sniper político? Não, ele quer só fazer uns comentários até para contribuir e ajudar. Como disse o Relvas diz que é consultoria grátis. E, portanto, eu vou sempre ver o que é que o Relvas diz, porque ele traduz muito bem o que é que se passa na realidade. Epá, isto é uma coisa... O Passos Coelho está a criticar um governo do seu próprio partido, governo esse que é liderado pelo homem que era o líder da bancada parlamentar no tempo em que ele era primeiro-ministro. Qualquer outra pessoa de qualquer outro partido, ou deste, que fizesse o mesmo, isto era considerado uma deslealdade. No caso de Passos Coelho não é. Apesar de Passos Coelho estar para Montenegro, como Costa está para Seguro, e os apoiantes de Passos Coelho frequentemente criticarem Costa por causa disso, desse tipo de procedimento, dizendo que era a ambição do poder que o guiava, no caso de Passos Coelho não é. É a abnegação. Porque ele é o único. Ricardo, essa comparação é muito exagerada. Então, mas ouve lá, o Seguro estava na oposição e o António Costa estava a tentar removê-lo de lá. Este homem é governo. Comparar... Ou seja, é pior ainda. Comparar qualquer deslealdade ou traição, ou como queiras, partidária com o que o Costa fez ao Seguro é como comparar qualquer criminoso ao Charles Manson. Mas pega aí, não é possível. O grau de humilhação de Seguro foi uma... Aliás, vamos ouvir até ao fim o orador. Desculpa. Não, é que a comparação é bastante... bastante... com o orador. Orador, faz Vocês favor têm de razão. prosseguir. Tá bem, então têm razão. Não posso eu acho que é pior ainda. É pior ainda, porque este está a perturbar de facto um governo que existe. Perturbar? Mas como assim? Sim. Pega aí. Ricardo, nós tantas vezes criticamos os partidos por serem uma espécie de ovelhas e vão todas atrás do pastor e perdem capacidade de reflexão, de raciocínio e de crítica. E agora que tu tens alguém que está dentro do PSD a criticar alguém do PSD por estar a ser um mau primeiro-ministro ou por não estar a fazer aquilo que se impõe, estás a criticá-lo por ele não estar ordeiramente atrás de Luís Montenegro. Isso não faz sentido nenhum, pá. Não, senhor. Eu estou a dizer é que qualquer outra pessoa que fizesse isto não era encarada desta forma. Até o vocabulário é igual. O que ele está a dizer é que o Montenegro está a fazer pouquinho com o que tem, com o que poderia, está a fazer pouquinho. E porquê? Por causa das reformas. Reformas que o Passos Coelho é a única pessoa capaz de fazer. Reformas que não é preciso... Quando a gente fala em reforma, é preciso fazer reformas. Toda a gente aplaude. Não é preciso dizer em que consiste a reforma, como é que vai ser feita, não é preciso. É só dizer, o senhor gosta de reformas, eu adoro reformas, está aqui um homem com muito valor. A maior reforma é que ele está interessado é na do Montenegro. Ele está interessado em reformar o Montenegro e fazer-lhe o mesmo que já fez à Manuela Ferreira Leite. Aí sim, quando ela estava na oposição. Ao que tudo indica... A questão é, eu acho que a gente devia fazer o seguinte, arranjar um apartamento na Rua Correia Garção, que fica ali mesmo em frente à Assembleia da República e a São Bento, um segundo andar. Eu proponho o seguinte, o segundo esquerdo para o Passos Coelho, e ele está lá, os deputados vão entrar e não sei o que, ele está a dizer, eu estou aqui, não se esqueçam que eu continuo aqui. E no segundo direito está o João Miguel Tavares a dizer, ele está aqui, ele está aqui, olha lá, ele está aqui, pronto. Só eu? Pronto. Sim. Obrigado, pode ser, não. Tu podes estar acompanhado com mais fãs. Fãs. Esta ideia de haver novas eleições, a propósito, se a lei do trabalho, a reforma do trabalho tem logo outro prestígio, não passar, eu não sei se Portugal precisa de, não sei quantas eleições são em que espaço de tempo, não sei se precisa, mas acho que o Passos Coelho precisa.
E, Ao que portanto, tudo entre os interesses de indica, Portugal e os interesses de Passos a Coelho, direção acho do que vale PSD muito. acusou o toque e pôs imediatamente em campo, nomeadamente Hugo Soares. Pode-se falar de um clima de pré-guerra civil dentro do PSD. Ângelo Correia, no Jornal 2 da RTP, sugeriu a Passos Coelho que, vai haver no outono um congresso do PSD, sugeriu implicitamente que ele se deve candidatar Que ele fosse fazer a à liderança. rodagem do Citroën. Não, eu acho que, eu devo dizer que saúdo as intervenções de Passos Coelho, não por estar ou não de acordo com elas, mas porque já chegava de sonsice. Toda a gente sabia que isto ia acontecer, toda a gente sabia que o timing é este, e houve muitos intérpretes do pacismo e muitos adeptos do pacismo que negava a evidência. Mas qual é o plano? O plano é defenestrar Montenegro? Evidente. O plano é, número 1, defenestrar Montenegro. Eu acho que Pedro Passos Coelho, e eu, devo dizer, compreendo humanamente, mas não concordo com ele. Ele sente que foi... Espoliado, exatamente. Que lhe tiraram, como se diz em português coloquial, o pão da boca quando foi Primeiro-Ministro, porque discordou da legitimidade da geringonça. E, portanto, desde essa altura nós sabemos que Passos Coelho quer regressar e, como não quis ser candidato presidencial, nem pouco mais ou menos, embora tivesse até boas sondagens, o que ele quer é sempre... E isso é legítimo. Mas, Pedro, criticar... Deixa-me só dizer isto, de facto, ele acha isso. Mas, neste momento, o usurpador não é o António Costa. É seja quem for que esteja a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro, ao qual ele tem direito. Ele continua a achar que tem direito a este cargo, esteja quem estiver lá. Sim, está bem, mas isso não quer dizer nada porque... chamas de ter direito? Isso não quer dizer nada que, para todos os efeitos, ele, para ser líder do PSD, tem que ser eleito pelos militantes do PSD. Portanto, exatamente. Aquilo é que tem direito. Deixa-me só dizer, porque também há outra coisa, há uma coisa diferente, que é as reformas. Nós estamos a falar, a não ser que Passos queira, coisa que eu duvido, voltar à política para secar o Chega. Se esse efeito não se produzir, o que ele quer é, essencialmente, governar com o Chega. Como, aliás, o próprio André Ventura acorda todas as manhãs a pensar. E não nega, nunca se nega a fazer um elogio ao Passos, a mostrar admiração pelo Passos, a dizer que o Passos estaria votado nele nas presidenciais, etc. Portanto, isso é uma coisa diferente de simplesmente criticar o partido de que ele foi um ex-militante, ao qual ele quer legitimamente regressar como líder, do que dizer, bom, além do mais, eu quero aprovar a viragem muito à direita do PSD. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara exausto. O Pedro Mexia diz sentir-se em renúncia para falar da desistência, da renúncia de mais uma advogada de José Sócrates, a encalhar novamente o julgamento. Vê alguma saída expedita para esta situação, Pedro Mexia? Este processo tem sido tão interessante que estamos com mais uma renúncia, portanto foi a terceira, não é? Terceira renúncia, não é? Além dos 3 advogados oficiosos que já tiveram no processo. E esta renúncia levou a uma coisa que acontece às vezes no direito, que é o que é que se faz neste caso? Deixa-me só aqui ver os códigos, portanto, não diz nada. Neste momento não há nada não há nada que impeça a troca de advogado oficioso até ao limite. Não há nada que impeça que a pessoa que for escolhida abdique. Não há nada que... Basicamente, esta situação não foi prevista. Não é muito comum num caso haver. Nunca ninguém pensou que isto ia acontecer. Neste momento há umas hipóteses que a Ordem dos Advogados tem levantado sobre a questão de haver uma espécie de advogado oficioso suplente que estaria no processo, embora na parte do público, que teria acesso ao processo e, portanto, estaria a par se fosse chamado a exercer funções. Mas isso não existe, essa figura não está prevista. Tinha que ser uma criação, ia-se criar uma figura para aplicar num processo em curso. Tudo isto é esquisitíssimo. A advogada que agora renunciou à defesa de Sócrates
alega que não é humanamente possível que alguém consiga inteirar-se num processo com aquela dimensão e com aquela complexidade nos 10 dias que lhe são dados para esse efeito pelo Tribunal. Parece-lhe válido este argumento, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que é válido o argumento de que é humanamente impossível uma pessoa inteirar-se sobre todos os aspectos daquele processo em 10 dias. Também é válido o argumento de que esta situação é completamente insustentável. Ao que parece, apesar do que o Pedro disse, de não haver na lei, digamos, um mecanismo que permita resolver este impasse, ao que parece há jurisprudência nesse sentido, no sentido do que o Pedro estava a dizer, ou seja, de haver ali um advogado oficioso que nos intervalos das renúncias mantém a condução do processo. Ou seja, uma espécie de, como aqueles carros que são híbridos, quando falta a gasolina pega a eletricidade e quando falta a eletricidade pega a gasolina. Mas visto qual é o lado, B dessa hipótese? O lado B dessa hipótese é que só recebe no fim do processo e só recebe se praticar atos. Isto é, se for suplente, mas não praticar nenhum ato processual, não recebe. Portanto, torna-se uma função muito apelativa. Muito apelativa. Eu acho que devíamos criar uma fundação que pudesse pagar a esse desgraçado. Vê em mais esta desistência, João Miguel Tavares, uma impossibilidade efetiva ou suspeita de algum modo um expediente dilatório em conluio com o próprio arguido? Que isto é um expediente dilatório, eu acho que não há ninguém que tenha dúvidas. Em relação aos advogados que já só que está a nomear em sequência. Serão coisas completamente diferentes. Se a advogada aceitou de boa fé e chegou lá e percebeu que não lhe era dado mais tempo... Não, isso é inaceitável. Não sei ou se foi previamente combinado com só uma recusa porque era do Chega. Quer dizer, a não ser que todos nós sejamos muito, muito destituídos de inteligência, como compreenderás... E tendo em conta que ela já é a terceira, tendo em conta que a juíza tinha sempre dado 10 dias a cada um dos outros, e agora foi o próprio José Sócrates que disse que a senhora era de Coimbra e tinha filhos, evidentemente, é que José Sócrates ainda por cima dá-me a ideia que faz questão de vir para as televisões esfregar na nossa cara as fragilidades daquilo que é um sistema de justiça. Isto é vergonhoso, evidentemente, mas também é vergonhoso, a meu ver, esta ideia de que agora precisamos do... José Sócrates precisa de uma espécie de babysitting judicial. Isto não pode ser. E tem que se encontrar... Não é babysitting. Tem babysitting. Tem que ter um advogado. Há sugestões, por exemplo, que é regressar a uma coisa que existe noutros países, que é a questão da autodefesa. Ou seja, tu tens direito, enquanto não arranjas um... Isso vai ser daqueles filmes americanos. Qualquer coisa menos isto. Tu não podes viver num país... Tu não podes viver num país em que alguém... que não consiga ser julgado. Arranja uma artimanha que... Eu escrevi isso, parece como uma opinião da Azevedo a dizer, chateia-me ser julgado, é uma coisa que me aborrece, E é o que José Sócrates está a dizer, aborrece-me, Queres realmente ver José Sócrates a autodefender-se? Quero. Não quero. Só no sentido das audiências. Repara, isso seria o maior chavascal. Se for isso o que for necessário para o processo avançar, eu quero tudo menos isto. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara em renúncia. Agora vamos tentar perceber em 2 frases porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera relançado, que foi também o objetivo declarado do presidente norte-americano com o discurso do Estado da União. Acompanhou, Ricardo, as 2 horas do discurso de Trump, o mais longo de sempre? Acompanhei, mas consigo reproduzir em até menos do que 2 frases, só palavras soltas. Tremendo! Ótimo! Melhor de sempre! Riqueza, prosperidade! Na nossa nação, excelente. É isto, foi uma coisa, o tremendismo do costume, tudo é o melhor de sempre, tremendo, e quem está contra ele é o pior de sempre e devia ter vergonha de si próprio. E portanto foi de facto quase 2 horas, porque além do texto há umas pausas, há umas pequenas divagações, uns à partes também para contar pequenas opiniões pessoais sobre o que está a ser dito, mas gostei imenso. Até porque não joga bem com a realidade e eu gosto muito de ficção. Bom, chegamos à altura dos livros. Eu trago desta vez um livro, diria, oportuno
na semana em que se completam 4 anos da agressão russa à Ucrânia. O autor, Carlo Massala, é professor de Políticas Internacionais em Munique e diretor do Centro de Estudos e Segurança da Universidade das Forças Armadas Alemãs, ou seja, dedica-se ao estudo de cenários possíveis no contexto internacional. E este livro é precisamente isso, o desenvolvimento de um cenário que o autor considera plausível na guerra da Ucrânia. O título explica-o de imediato. O livro chama-se Se a Rússia Vencer. O pressuposto é o de um suposto acordo de paz que se revela, na verdade, uma capitulação ucraniana. A Ucrânia cede 20% do seu território e é obrigada a uma declaração de neutralidade. É nesse cenário que se desenvolvem as ambições imperiais da Rússia, considerando-se vencedor da guerra, e o autor imagina uma sequência de acontecimentos funestos a partir daí, a começar por uma invasão russa da Estónia em 2028 e uma progressiva expansão da ameaça militar do Kremlin. O tom é ficcional, mas o autor garante, diz ele sem querer profetizar, que este livro não é mera ficção. Qualquer esperança, escreve Carlo Massala no epílogo da obra, qualquer esperança de que a Rússia venha a ser demasiado fraca no futuro para atacar outros Estados ou de que as ambições imperiais russas se limitem a partes da Ucrânia é pura ilusão. Se a Rússia Vencer, de Carlo Massala, edição Penguin. O João Miguel Tavares volta à banda desenhada. Sim, este livro ganhou o prémio de melhor álbum no Festival de Angoulême do ano passado e chama-se Duas Raparigas Nuas, é o nome de um quadro de um pintor expressionista. Não é na Ilha do Epstein? Não é. Bem pelo contrário. Isto é o título de um quadro que foi pintado em 1919 por este Otto Müller e é um daqueles quadros que com a ascensão do nazismo foram apreendidos pelo regime nazi, que depois muitos deles foram reunidos em exposições, diga-se, extraordinárias, que eram exposições de arte degenerada. Este livro... Extraordinárias pelos quadros, não pela intenção. Extraordinárias pela qualidade dos quadros e não pela intenção, sim. E portanto, o Luz, o autor, é um dos sobreviventes do Charlie Hebdo. Ele é daqueles que teve a sorte de se atrasar e sobreviveu naquele dia. Aliás, os autores de Charlie Hebdo já têm feito livros extraordinários de BD depois disso. Chama-se Catherine Maurice, também tem um livro incrível chamado A Leveza, não está publicado em Portugal, mas bem devia, mas esse diretamente sobre a questão dos atentados de Charlie Hebdo. Esta é uma obra extremamente engenhosa sobre aquele quadro que é apresentado em plano subjetivo. Nós só no final é que vemos o quadro propriamente dito. Portanto, isto é um livro que é feito a partir do olhar do quadro e que é também um retrato daquilo que é a história do século XX e dos lugares por onde esse quadro foi passando. E é uma obra muito engenhosa e que eu recomendo com muito entusiasmo. O Pedro Mexia traz um autor também muito engenhoso, Georges Perec. O Georges Perec é um autor conhecido essencialmente por o seu lado lúdico de exercícios de estilo. Tem, por exemplo, um romance inteiro em que não aparece a letra E, que é a vogal mais usada em francês. Depois o romance a seguir, a única vogal que tem é a letra E. Portanto, parece um autor lúdico, mas os seus 2 primeiros romances, foram ambos publicados pela Antígona, que se chama As Coisas, o primeiro, e o segundo é este, Um Homem que Dorme, são publicados em 65 e 67, são romances que, de certa forma, claro que a literatura não é essa a sua função, digamos assim, mas que, de certa forma, explica o ambiente que vai causar, não há uma degeneração, do maio de 68. O maio de 68, quando aconteceu, ninguém percebeu porque é que estava a acontecer. A situação económica era boa, porque é que os jovens estão... E então estes 2 livros mostram, o primeiro sobre o consumismo e este sobre uma espécie de falta de sentido, mostra que é possível que numa sociedade pós-materialista, como se diz, as pessoas terem as suas necessidades materiais asseguradas e, no entanto, terem um descontentamento que gera revoltas e revoluções. Isso também casa bem com o Epstein. Exato. O Ricardo Araújo Pereira propõe um livro sobre teatro. Exato, Carlos. Sim, chama-se A Vida do Drama, do
crítico, cá está, do crítico nascido em Inglaterra, Eric Bentley, e isso é um livro sobre teatro. Eu teria dificuldade em... Eu não quero dizer que se trata de uma introdução, porque normalmente temos a tendência para a inclinação de pensar, bom, se é uma introdução é relativamente elementar, e não é o caso, mas no fundo é um estudo sobre teatro, sobre os aspectos de uma peça, a personagem, o enredo, a encenação, etc., e os vários tipos de peça, tragédia, drama, farsa, etc. Tem um prefácio da professora Maria Sequeira Mendes, que são sempre uma coisa a salientar. Com a vida do drama se conclui mais uma reunião semanal. De hoje a 8 dias à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt.